Bandidos espancam a avó na frente de seu neto, até que aparece o cachorro Caramelo e tudo mudou. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Já se perguntou o que faria se estivesse diante de uma situação onde tudo parece perdido, e você se sentisse impotente para ajudar? E se, de repente, a ajuda viesse de um lugar completamente inesperado? Prepare-se, porque você vai conhecer uma história que vai tocar seu coração. Vamos falar de Caramelo, um cachorro de rua que, com sua coragem e lealdade, mudou completamente a vida de uma família. O que ele fez naquele dia? Algo que ninguém poderia prever. Fique comigo e descubra como um simples animal pode se tornar um verdadeiro herói. Era uma tarde calma no bairro de um subúrbio brasileiro, onde o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados. As ruas, como sempre, estavam tranquilas, e a praça do bairro era um lugar de encontro para os moradores, onde as crianças brincavam e os mais velhos conversavam nas varandas. Naquela tarde, um avô e seu neto estavam sentados em um banco de madeira na praça, conversando sobre coisas simples. O avô, um homem de idade avançada e rosto marcado pelo tempo, parecia estar imerso em suas lembranças. Seu neto, um garoto alegre de 10 anos, estava brincando com uma bola, a energia característica da infância brilhando em seus olhos. Tudo parecia perfeito, até que, sem aviso, dois homens apareceram de forma abrupta, interrompendo a paz daquele lugar. Eles eram conhecidos por sua atitude agressiva e por aterrorizarem a vizinhança. O mais alto dos dois caminhava com passos firmes, como se já soubesse o que queria. O outro, mais baixo, olhava ao redor, observando qualquer movimento suspeito. Eles chegaram até o avô e seu neto em um instante, e o mais alto, com um olhar ameaçador, apontou para o idoso. "Passa tudo, velho. Não quero complicação, vai logo", gritou ele, com uma voz rouca, cheia de raiva. O neto ficou paralisado, sem saber o que fazer. O avô, no entanto, tentou manter a calma, sem demonstrar medo. "Moço, eu não tenho muito, mas vou te dar o que posso", disse o avô, com a voz firme, tentando evitar um confronto. Mas isso só fez os bandidos ficarem ainda mais agressivos. O homem mais baixo empurrou o avô com força, fazendo-o cair no chão. O neto tentou se aproximar, mas foi empurrado violentamente por um dos criminosos, que o afastou sem piedade. O avô, já caído, tentava se proteger dos golpes, mas não conseguia mais reagir com a força que tinha antes. A situação estava ficando cada vez mais difícil. O neto, em pânico, via o avô sendo atacado e se sentia impotente. Ele gritava, mas ninguém parecia ouvir. Era como se o mundo tivesse parado, e tudo o que ele podia fazer era observar a violência se desenrolar diante de seus olhos. Mas, em meio a todo aquele caos, algo surpreendente aconteceu. Do outro lado da praça, apareceu Caramelo, o cachorro de rua. Ele não tinha dono, mas todos no bairro conheciam e respeitavam esse cachorro. Caramelo sempre estava por perto, oferecendo sua companhia para os moradores e mostrando, através de seus gestos simples, que se importava com todos. Ele tinha uma habilidade especial de perceber quando alguém precisava de ajuda. Sem hesitar, Caramelo correu em direção à praça, com os olhos fixos na cena. Ele estava determinado a proteger aquele avô e seu neto. Quando chegou perto, os bandidos não perceberam a aproximação do cachorro. O primeiro movimento de Caramelo foi rápido e certeiro, ele saltou em direção ao bandido mais baixo, mordendo sua perna com força. O bandido gritou de dor, assustado com a reação do cachorro. Ele tentou se afastar, mas Caramelo não estava disposto a deixá-lo escapar. O cachorro avançou ainda mais, mordeu o braço do criminoso que segurava a faca e o fez soltar a arma. A situação rapidamente mudou de direção. Os bandidos, atordoados e sem saber o que fazer diante da reação inesperada, tentaram fugir, mas Caramelo não deu a eles essa chance. O cachorro continuava a latir ferozmente, demonstrando toda a sua coragem e determinando que os criminosos não iriam escapar impunes. O neto, vendo a cena se transformar, correu para o avô, que ainda estava no chão, ferido. Ele o abraçou, aliviado, sentindo que a situação estava finalmente sob controle.
Os bandidos, agora apavorados, começaram a recuar, mas Caramelo continuava a os pressionar, impedindo que fugissem. Enquanto isso, alguns vizinhos começaram a perceber o que estava acontecendo. Um deles, ao ver a confusão, rapidamente ligou para a polícia. Em pouco tempo, os policiais chegaram e detiveram os criminosos. O avô foi levado para o hospital com ferimentos, mas estava vivo. Seu neto, embora assustado, sentiu uma onda de gratidão e alívio por estarem a salvo. Caramelo, o cachorro de rua, tornou-se o herói da história, mostrando que, muitas vezes, a coragem e o amor não vêm de onde esperamos. Naquele momento, Caramelo não foi apenas um cachorro comum. Ele se tornou um símbolo de coragem e esperança, provando que a verdadeira bravura pode vir de onde menos se espera. O dia seguinte chegou, mas a tranquilidade do bairro parecia ter sido abalada pela violência que todos presenciaram. A praça, que antes era um local de convívio, agora carregava uma sombra de tensão. O avô estava no hospital, em recuperação, mas as lembranças do que aconteceu ainda estavam frescas na mente de todos. O neto, embora aliviado por estarem seguros, não conseguia parar de pensar naqueles momentos de pavor. Era como se algo tivesse mudado dentro dele e algo que ele não conseguia explicar, mas que tocava seu coração de uma maneira profunda. Enquanto isso, Caramelo, o cachorro de rua que se tornou herói naquela tarde, estava por aí, como se nada tivesse acontecido. Ele não se importava com o reconhecimento, seu único objetivo era cuidar da comunidade e dos amigos que ele havia feito ao longo dos anos. Caramelo era simples, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer palavra. No entanto, o que ninguém sabia era que aquela história estava longe de terminar. Caramelo ainda teria um papel fundamental em salvar a vida de alguém e, dessa vez, seria alguém muito próximo ao avô e ao neto. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, e ela começaria no momento em que o neto, ainda perturbado pelos acontecimentos, decidiu sair de casa para dar uma volta. Ele precisava de um pouco de ar fresco. O medo, o desespero e o choque de ver seu avô sendo espancado ainda estavam muito vivos dentro de sua mente. E a sensação de impotência era algo que ele não conseguia afastar. O neto sentia-se culpado por não ter feito mais, por não ter sido mais rápido para proteger o avô. Ele sentia que poderia ter evitado o pior, se tivesse agido de maneira diferente. Caminhando sem rumo, o garoto chegou novamente à praça. Era como se o local ainda tivesse as cicatrizes de tudo o que acontecerá ali, mas ao mesmo tempo, parecia pacífico. O banco onde o avô se sentava estava vazio, mas o neto ainda conseguia sentir a presença dele ali. Ele se sentou lentamente, tentando entender o que havia acontecido. Foi quando ele ouviu passos se aproximando. O som de passos conhecidos. Caramelo apareceu, como sempre, com sua postura calma, mas ao mesmo tempo, um pouco curiosa, como se soubesse que o garoto precisava de alguma coisa. O cachorro se aproximou devagar, sentando ao lado dele, e simplesmente ficou ali, em silêncio, como um amigo que sabe quando não precisa dizer nada, mas apenas estar presente. O neto, ao ver o cachorro, sentiu um conforto imediato. Ele acariciou a cabeça de Caramelo, ainda com um olhar distante, mas agora sentindo uma leve sensação de paz. O cachorro olhou para ele com aqueles olhos profundos, como se dissesse: "Eu estou aqui, e tudo vai ficar bem." Foi então que o neto percebeu algo incomum. Enquanto ele observava Caramelo, um homem apareceu na entrada da praça, com uma expressão preocupada. Ele parecia estar procurando por algo ou alguém. O neto não reconheceu o homem de imediato, mas Caramelo, com seu instinto aguçado, levantou as orelhas e começou a se mover, tenso. O neto observou, ainda sem entender o que estava acontecendo, quando o homem se aproximou rapidamente. Ele parou na frente do garoto, mas Caramelo, sem hesitar, deu um passo à frente, protegendo o neto. O homem olhou para o cachorro, surpreso com a atitude de Caramelo, mas não se afastou. Era como se ele estivesse determinado a alcançar algo ou alguém. "Desculpe, menino, você viu um homem por aqui?" o homem perguntou, tentando disfarçar a inquietação na voz. O neto, agora mais atento, percebeu que algo não estava certo. Ele sentiu uma tensão no ar e, pela primeira vez, uma sensação de medo começou a tomar conta dele novamente. Antes que o garoto pudesse responder,
Caramelo, com um olhar firme e protetor, avançou na direção do homem, latindo de forma feroz. O homem, visivelmente assustado, deu um passo para trás, surpreendido pela reação do cachorro. Ele olhou para Caramelo e depois para o neto, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. O neto não sabia o que fazer, mas percebeu que o cachorro estava tentando avisá-lo de algo. Ele se levantou lentamente, sentindo uma adrenalina crescente. O homem começou a se afastar, mas ainda olhava de forma desconfiada para eles, e Caramelo não deixou de acompanhá-lo com os olhos, como se estivesse vigiando cada movimento. Quando o homem se afastou completamente e desapareceu de vista, Caramelo voltou ao lado do neto, com a mesma calma de sempre, mas agora havia algo mais. O cachorro sabia que aquele momento não era coincidência. O instinto de Caramelo estava alertando para um perigo iminente, algo que ainda estava por vir. O neto, por sua vez, não conseguia entender completamente o que acontecia, mas sentia uma inquietação crescente. Algo estava errado, ele podia sentir isso. Ele olhou para Caramelo, que, como sempre, parecia ser a única presença confiável naquele momento. O cachorro, com seu olhar atento e suas atitudes protetoras, parecia estar dizendo: algo está vindo, e você precisa se preparar. O garoto e o cachorro ficaram ali por mais algum tempo, em silêncio, esperando. Algo estava prestes a acontecer, mas o que seria? O que o futuro reservaria para aquele neto, que havia acabado de vivenciar o pior dia de sua vida? E o que Caramelo, o herói inesperado, faria a seguir para proteger a todos que amava? O que havia acontecido na tarde anterior ainda martelava na mente do garoto. Ele não conseguia afastar o medo, e as imagens de seu avô sendo agredido e de Caramelo salvando-os ainda estavam frescas. O menino não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dele dizia que aquilo não era apenas uma história isolada. A violência que havia presenciado não era um acaso, e o fato de Caramelo ter aparecido naquele momento tão crucial não parecia ser mera coincidência. Caramelo, o cachorro de rua, era agora mais do que um simples animal. Ele se tornará um amigo, um protetor e até mesmo um símbolo de coragem em meio ao medo. O cachorro parecia saber quando a ajuda era necessária, e, de alguma forma, seu instinto sempre o levava para o lugar certo, na hora certa. Naquela manhã, o garoto acordou cedo, ainda com o rosto marcado pela preocupação, mas decidiu que não iria mais se deixar dominar pelo medo. O avô estava em recuperação no hospital e, embora ainda em estado delicado, estava estável. Mas o garoto sabia que a paz não duraria por muito tempo. Algo pairava no ar, e ele sentia que não podia simplesmente ficar parado esperando o pior acontecer. Quando o garoto desceu para a rua, Caramelo estava lá, como sempre, esperando por ele. O cachorro parecia perceber a mudança na energia do ambiente, estava mais atento, mais alerta. Como se o mundo à sua volta estivesse prestes a se transformar novamente. O menino, que já se acostumara com a presença do cachorro, sabia que não poderia sair sem ele. Era como se, juntos, fossem mais fortes, como se a união deles fosse capaz de enfrentar qualquer adversidade. Os dois começaram a andar pela rua do bairro, sem um destino específico. O garoto estava tentando clarear seus pensamentos, mas sua mente não conseguia se acalmar. Sentia que algo grande estava prestes a acontecer, e Caramelo, como sempre, parecia saber exatamente o que fazer. O cachorro andava ao lado dele, seus olhos atentos a cada movimento na rua, como se estivesse vigiando cada passo. Era como se Caramelo estivesse tentando protegê-lo de algo que ainda estava por vir. De repente, o silêncio foi interrompido por um som distante. O barulho de uma moto, acelerando, se aproximando cada vez mais. O garoto e Caramelo pararam instantaneamente. O cachorro levantou as orelhas e olhou na direção do som. O menino, embora não soubesse o que esperar, sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. A moto surgiu na esquina, e logo o garoto pôde ver os dois homens que a estavam pilotando. Eles usavam capacetes escuros e roupas que cobriam todo o corpo, mas o neto imediatamente reconheceu as motos. Eram as mesmas motos que ele vira os bandidos usarem na noite anterior. O medo tomou conta do garoto, e ele ficou paralisado no meio da rua, sem saber o que fazer. Mas Caramelo,
com seu instinto aguçado, não hesitou. O cachorro avançou em direção à moto, latindo furiosamente, como se estivesse desafiando os homens a se aproximarem mais. O garoto tentou chamar a atenção de Caramelo, mas o cachorro já estava determinado a proteger, como sempre. Os bandidos, ao verem Caramelo correndo em direção a eles, pararam a moto abruptamente. O homem da frente tirou o capacete, revelando o rosto que o garoto temia. Era o mesmo bandido que havia agredido seu avô na noite anterior. O neto sentiu um nó na garganta, mas ao olhar para Caramelo, sentiu uma onda de coragem o invadir. Ele sabia que não estava sozinho. O bandido olhou para o cachorro com desdém, sem entender o que estava acontecendo. Esse cachorro não vai me parar, disse ele com um sorriso cruel. Mas Caramelo não recuou. O cachorro estava firme, os olhos fixos no homem à sua frente, pronto para atacar a qualquer momento. O outro bandido, percebendo que o cachorro não os deixaria em paz, começou a gritar com o companheiro. Vamos embora. Esse cachorro vai nos atrapalhar. Mas o primeiro bandido, ainda com o olhar ameaçador, desceu da moto e avançou na direção de Caramelo, tentando intimidá-lo. O cachorro rosnou e, sem hesitar, mordeu a perna do criminoso, fazendo-o gritar de dor. O neto, vendo o confronto, sabia que era hora de agir. Ele não podia mais ficar parado. Ele correu em direção aos bandidos, gritando. Saiam daqui. Não vão machucar mais ninguém. A coragem do garoto parecia ter se acendido, e, de algum modo, o cachorro Caramelo era sua inspiração. Juntos, eles enfrentavam uma ameaça que parecia impossível de superar. Os bandidos, agora visivelmente irritados e com medo do cachorro, começaram a se afastar. Mas Caramelo não os deixava escapar. Ele os perseguia com determinação, latindo com força, exigindo que eles saíssem dali e nunca mais voltassem. Finalmente, os bandidos, com os nervos à flor da pele, deram meia volta e fugiram, acelerando a moto para longe. Caramelo, com a mesma calma de sempre, voltou ao lado do garoto, que, embora tremendo de medo, sentia uma enorme sensação de alívio. O neto olhou para o cachorro e, pela primeira vez desde o ocorrido, sorriu. Ele entendeu naquele momento o que Caramelo representava. Não era apenas um cachorro de rua, não era apenas um animal comum. Ele era a personificação da coragem, da lealdade e da proteção. Caramelo havia mostrado novamente que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdadeira força vem de dentro, e às vezes os maiores heróis não são os que usam capa, mas os que têm o coração puro. E assim, o garoto, ao lado de Caramelo, sentiu uma nova esperança surgir dentro de si. Ele sabia que, apesar dos desafios, eles seriam capazes de enfrentar qualquer coisa juntos. O dia seguinte começou tranquilo, mas o peso das últimas 24 horas ainda pairava sobre o garoto. Caramelo, o cachorro de rua, se tornará mais do que apenas um amigo fiel se ele era um verdadeiro protetor. Embora o garoto tentasse retomar sua rotina, algo parecia estar fora de lugar, como se um eco de inquietação tivesse se instalado em seu coração. O medo ainda o perseguia, mas também havia uma sensação estranha de que o futuro os levaria a algo ainda maior, mais desafiador. O garoto acordou cedo, como sempre, mas o avô ainda estava no hospital. Ele sabia que o homem estava se recuperando, mas a fragilidade de sua saúde o deixava preocupado. O garoto não sabia o que poderia acontecer a seguir, mas sentia que o perigo ainda estava à espreita. O que mais poderia acontecer depois de tudo que já haviam enfrentado? Aquele não era um simples caso de agressão. Algo mais estava em jogo, e ele sentia no fundo de sua alma que a chave para entender tudo isso estava em algum lugar bem diante de seus olhos. Enquanto caminhava pela casa em silêncio, Caramelo apareceu na porta, como sempre. O cachorro estava com os olhos atentos, mas também parecia perceber que algo estava diferente. Ele se aproximou do garoto, abanando o rabo como se quisesse confortá-lo, mas o olhar de Caramelo tinha algo a mais. Havia uma sabedoria nos olhos do cachorro, algo que o garoto não conseguia compreender completamente, mas que o fazia sentir-se mais seguro. O garoto saiu de casa, decidido a ir até a praça. Ele precisava de um lugar calmo para organizar seus pensamentos. Caramelo, como sempre, o seguiu.
Juntos, caminharam pelas ruas do bairro, mas, ao se aproximarem da praça, o garoto sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse observando-os. A praça estava vazia, o que tornava a sensação ainda mais desconcertante. Havia um silêncio pesado no ar, algo que ele não conseguia explicar. Será que ainda estamos em perigo? Pensou o garoto, parando por um momento e olhando para Caramelo. O cachorro, como sempre, não fez nenhum movimento, mas seus olhos estavam fixos, como se ele estivesse buscando algo que o garoto não podia ver. Foi quando ele notou algo peculiar. No centro da praça, um velho banco estava marcado com arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado esconder algo ali. O garoto se aproximou, sentindo uma leve inquietação, e ao examinar mais de perto, percebeu que havia um pedaço de papel amassado no banco. Ele pegou o papel com cautela, desfazendo a dobra, e leu o que estava escrito. Eles vão voltar. O que você fez com ele não ficará impune. O coração do garoto disparou. Ele não sabia exatamente o que aquilo significava, mas sentiu uma pontada de medo. Quem seria o eles? O que o aviso queria dizer? O que significava o que você fez com ele? O garoto olhou para Caramelo, mas o cachorro não parecia surpreso. Seus olhos estavam mais focados do que nunca, como se soubesse exatamente do que aquilo se tratava. O cachorro deu um passo à frente, em direção a um canto escuro da praça, onde um pequeno arbusto escondia algo. O garoto, nervoso, seguiu Caramelo até o arbusto. Quando ele se aproximou, notou que havia algo enterrado ali, algo que parecia ser um pequeno objeto metálico. Com as mãos trêmulas, ele retirou o objeto do solo, revelando uma corrente com um medalhão. O medalhão estava um pouco sujo e arranhado, mas ainda podia-se distinguir uma inscrição no verso. Ele limpou cuidadosamente a sujeira e leu, para sempre seu, J.D. Quem seria o J.D.? O garoto sentiu uma sensação estranha ao segurar o medalhão, como se estivesse segurando uma chave para algo importante, algo do passado. Olhou para Caramelo, que parecia esperar, como se o cachorro tivesse algo mais a revelar. De repente, um som distante interrompeu seus pensamentos. O barulho de uma moto se aproximando mais uma vez. O garoto e Caramelo se olharam, e foi como se ambos soubessem, sem trocar uma palavra, que o perigo ainda estava por perto. O menino guardou rapidamente o medalhão no bolso e se afastou do arbusto, atento aos movimentos ao seu redor. A moto apareceu na esquina, e o mesmo homem de ontem estava pilotando, com outro companheiro ao lado. Eles não pararam na praça, mas o olhar do homem que estava atrás do guidão foi direto para o garoto, com um brilho de reconhecimento e raiva nos olhos. O coração do menino bateu mais forte. Algo estava muito errado. Caramelo, como se percebesse o perigo iminente, avançou na direção deles, latindo de forma agressiva. O homem desacelerou a moto, e o outro criminoso, vendo a atitude do cachorro, começou a gritar. Esse cachorro de novo! Vamos acabar com ele! O garoto ficou em pânico. O que eles queriam agora? O que estavam planejando? O homem que pilotava a moto olhou para Caramelo com ódio e então, surpreendentemente, parou a moto no meio da rua. Vamos resolver isso de uma vez por todas, disse ele, descendo com a intenção de enfrentar o cachorro. O garoto sabia que não poderia deixar Caramelo enfrentar tudo sozinho. Ele se aproximou do cachorro, sentindo medo apertar seu peito, mas também uma coragem que ele não sabia que tinha. Caramelo, fica comigo, disse ele, com a voz mais firme do que jamais imaginou ser capaz. O cachorro olhou para ele com compreensão, como se dissesse, eu sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Os bandidos estavam agora a poucos passos deles. O garoto sentiu seu coração acelerar. Eles estavam prestes a atacar. Mas Caramelo não recuaria. O cachorro rosnava, pronto para defender seu amigo a qualquer custo. O garoto sabia que, juntos, enfrentariam o que fosse necessário. O que aconteceria a seguir? O garoto ainda não sabia, mas uma coisa ele tinha certeza, a verdade estava ali, no medalhão, e agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir o que ele significava. O passado estava de volta, e os segredos que ele guardava estavam prestes a ser revelados.
O medo ainda pairava no ar enquanto o garoto e Caramelo enfrentavam os bandidos que se aproximavam com intenções nada amigáveis. O homem que pilotava a moto olhava fixamente para Caramelo, que, como sempre, estava pronto para defender o garoto a todo custo. O latido feroz do cachorro ecoava pela praça, cortando o silêncio de forma ameaçadora, como se ele soubesse que a batalha que se aproximava não seria uma simples disputa de força, mas um confronto de vidas. O garoto, por sua vez, sentia a adrenalina percorrer suas veias. Ele sabia que Caramelo era seu escudo e seu aliado, mas também sentia que a verdade estava começando a emergir, como se todo o caos ao redor deles estivesse interligado a algo maior, algo que ele ainda não entendia completamente. O medalhão no seu bolso parecia ser a chave para desvendar o mistério, mas, antes que pudesse refletir mais sobre isso, o primeiro bandido avançou em direção a Caramelo. "Esse cachorro não vai nos parar", disse o homem, com um sorriso maligno, enquanto tirava uma faca de seu bolso. O outro criminoso, que estava em silêncio até então, estava visivelmente nervoso, mas também decidido. Ele se aproximou lentamente, com a intenção clara de encurralar o cachorro. Caramelo, como se já soubesse o que fazer, saltou em direção ao homem que segurava a faca, com uma agilidade impressionante. O bicho rosnava, movendo-se rapidamente para evitar o golpe, enquanto o criminoso tentava, sem sucesso, alcançar o cachorro com a lâmina. Era como se Caramelo fosse mais do que um simples animal, ele era puro instinto, uma força de proteção imbatível. Cada movimento de Caramelo parecia planejado, como se ele tivesse sido treinado para defender aquele garoto até o fim. O neto, por mais assustado que estivesse, não ficou parado. Ele sabia que, se não agisse, os bandidos não iriam hesitar. Correu em direção ao mais nervoso dos dois homens, gritando para afastá-los. "Saem daqui! Não toquem no meu cachorro!" Sua voz, embora tremula, estava cheia de determinação. A cada passo, ele se aproximava mais de Caramelo, mas os bandidos estavam concentrados no cachorro e não percebiam a coragem crescente do garoto. O homem com a faca, enfurecido pela resistência de Caramelo, tentou um golpe mais rápido, mirando na cabeça do cachorro. Mas Caramelo foi mais ágil. Ele se esquivou e, num movimento tão rápido que o homem mal teve tempo de reagir, o cachorro avançou, mordendo o braço do criminoso com força, fazendo-o soltar a faca. O bandido gritou de dor, tentando se afastar, mas Caramelo não o deixou escapar. Ele continuou a persegui-lo, enquanto o outro bandido olhava atônito. Foi quando o garoto percebeu algo estranho. A moto, ainda ligada, estava a poucos metros de onde ele e os bandidos estavam, mas parecia que os criminosos não tinham mais intenção de fugir. Eles estavam agora num pânico silencioso, como se estivessem esperando por algo. O garoto olhou para o medalhão no bolso e, por um instante, sentiu uma conexão profunda com a sensação de que ele tinha de resolver tudo, de descobrir o que estava por trás de tudo aquilo. E então, ele entendeu. Antes que pudesse agir, o bandido mais calmo, aquele que estava parado até então, levantou as mãos em rendição, mas com um sorriso ameaçador. "Você acha que é só isso, garoto?", ele disse, seu tom carregado de uma ameaça crescente. "Tudo o que está acontecendo não é sobre você nem sobre o cachorro. Está relacionado a algo muito maior. Algo que você vai entender muito em breve." O garoto, perplexo, deu um passo atrás. O que isso significava? O que ele não sabia? Ele sentiu o peso daquelas palavras, mas o que mais o incomodava era o comportamento dos bandidos. Eles não pareciam ser simples criminosos, como ele imaginara. Havia algo mais ali, algo obscuro que o garoto não conseguia identificar. Enquanto ele tentava entender a mensagem, o homem com a faca, agora mancando, fez um movimento inesperado. Ele correu em direção à moto, mas, antes que pudesse subir, Caramelo avançou e saltou em sua direção novamente. O cachorro foi mais rápido, saltando para alcançar o bandido e mordendo sua perna, fazendo-o cair no chão. O bandido tentou se livrar do cachorro, mas era impossível. Caramelo não deixava que ele escapasse, fixando sua mordida com força. O outro criminoso, já sem a faca, tentou atacar o garoto diretamente, aproveitando-se da distração. Mas Caramelo,
com sua astúcia e força impressionante, largou o bandido caído e se virou para atacar o outro, afastando-o do garoto com um latido feroz. O criminoso parou, hesitou por um segundo, e então, como se tivesse decidido que já era o suficiente, ele e o outro bandido correram para a moto. Em um último gesto, o mais calmo dos dois olhou para o garoto e disse: Você não sabe de nada, mas vai saber muito em breve. Estamos apenas começando. Antes que o garoto pudesse reagir, eles aceleraram a moto e desapareceram pela rua, deixando a praça em um silêncio inquietante. O garoto olhou para Caramelo, respirando pesadamente, mas aliviado. Ele sabia que aquela batalha estava longe de acabar. Algo estava acontecendo, algo muito maior do que ele poderia imaginar, e ele ainda não tinha todas as respostas. O medalhão no seu bolso parecia ser o elo perdido, e agora ele sabia que precisava descobrir quem era JD e o que aquilo significava para ele. Mas havia algo mais. O fato de os bandidos estarem tão desesperados e o medo em seus olhos indicava que ele estava em perigo. Talvez até mais do que ele pensava. E se o que estava acontecendo fosse uma parte de algo maior? Algo conectado ao passado do avô? Algo que nem o garoto nem Caramelo ainda compreendiam. Enquanto o garoto e Caramelo observavam a rua por onde os bandidos fugiram, o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja. O garoto sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas algo dentro dele estava mais forte do que o medo. Ele tinha um aliado, e com Caramelo ao seu lado, nada seria impossível. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo a cidade com uma cor alaranjada e quente. O garoto e Caramelo permaneceram em silêncio, observando o caminho por onde os bandidos haviam desaparecido. O medo ainda estava presente, mas uma sensação estranha de que algo muito maior estava prestes a acontecer tomou conta dele. Ele não podia ignorar o fato de que o aviso dos criminosos, de você não sabe de nada, mas vai saber muito em breve, ou ecoava em sua mente. O que seria esse ou muito em breve? E por que eles pareciam tão desesperados? Com os bandidos fora de cena por enquanto, o garoto sentiu um leve alívio, mas não por muito tempo. Ele sabia que isso era apenas uma pausa temporária. Algo estava à espreita, e ele precisava entender o que. A sensação de que ele estava no centro de algo muito maior crescia a cada minuto. Ele olhou para o medalhão que ainda estava guardado no bolso, como se fosse uma chave para desvendar todo aquele mistério. Eu preciso descobrir o que significa isso, pensou o garoto, o olhar fixo no objeto. Caramelo, ao seu lado, parecia saber que o garoto estava inquieto. O cachorro se aproximou e rosnou baixo, como se estivesse alertando sobre o perigo que ainda o cercava. O garoto abaixou-se para acariciar o cachorro e, por um momento, a calma voltou a reinar entre eles. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Mas o garoto sabia que o que estava acontecendo em sua vida não era mais normal. Ele não poderia voltar para a rotina do jeito que antes imaginava. Ele pegou o medalhão novamente, examinando-o de perto. O objeto, embora simples, tinha algo de misterioso. A inscrição no verso, para sempre seu, JD-O continuava a persegui-lo. Quem era JD? O que esse nome significava? Ele não fazia ideia, mas sentia que isso estava conectado a algo mais profundo. Algo do passado de seu avô. Decidido a descobrir mais, o garoto se levantou e olhou para Caramelo. Vamos em casa, disse, com uma voz firme, mas ainda carregada de incerteza. Eu preciso conversar com o vovô. No caminho de volta, o garoto não podia parar de pensar nas palavras dos bandidos, nem no medalhão. A ideia de que tudo aquilo estava relacionado ao passado de seu avô só aumentava o mistério. Afinal, quem seria JD? E o que esse nome tinha a ver com ele e com Caramelo? Ao chegarem à casa do avô, o garoto entrou devagar, tentando fazer o mínimo de barulho. O avô estava deitado na cama, ainda se recuperando dos ferimentos que os bandidos haviam causado. Embora visivelmente cansado, o avô sorriu ao ver o garoto e Caramelo. Era um sorriso fraco, mas reconfortante. Oi, meu filho.
Como foi o dia? O garoto hesitou por um momento, tentando decidir se deveria contar ao avô sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que o homem estava fraco e não queria assustá-lo, mas, por outro lado, sentia que já não podia mais esconder a verdade. Vovô, começou ele, a voz mais firme agora, eu encontrei algo, e acho que tem a ver com o que aconteceu ontem. E eu preciso entender o que está acontecendo. O avô olhou curioso, levantando levemente a cabeça do travesseiro. O que você encontrou, meu neto? O garoto retirou o medalhão de seu bolso e o colocou sobre a mesa ao lado da cama do avô. Ele observou a reação do homem. Os olhos do avô, que estavam cansados, brilharam por um instante. Onde você encontrou isso? O avô perguntou, sua voz agora carregada de preocupação. Na praça, no banco. Achei que poderia ser importante, respondeu o garoto, ainda sem entender o que exatamente isso significava. O avô olhou para o medalhão por mais um momento, a expressão dele se tornando sombria. Ele parecia ter reconhecido o objeto imediatamente, e isso assustou o garoto. Esse medalhão, o avô começou, a voz baixa e trêmula, ele pertence a alguém muito importante para nossa família. Alguém que está envolvido em um passado que eu preferiria que você nunca soubesse. O garoto sentiu uma onda de confusão e curiosidade invadir sua mente. Quem é essa pessoa, vovô? E por que esse medalhão é tão importante? O avô respirou profundamente, como se estivesse tentando encontrar forças para contar uma história que ele sabia que mudaria tudo. Esse medalhão pertencia a um homem chamado João Duarte. Ele era meu melhor amigo, muitos anos atrás, muito antes de sua mãe nascer. Nós crescemos juntos, mas algo terrível aconteceu. João estava envolvido em coisas que eu não podia compreender na época. Ele me pediu para ficar longe, pediu para que eu o esquecesse. E eu fiz isso. Até agora. Até você encontrar esse medalhão. O garoto olhou para o avô, perplexo. Mas por quê? O que aconteceu com ele? Onde ele está? O avô fechou os olhos por um momento, uma expressão de dor atravessando seu rosto. João foi traído. Ele e sua família se envolveram com pessoas erradas. Ele tentou se afastar, mas nunca conseguiu. O que ele fez, os inimigos que fez ao longo do caminho, acabou colocando nossa família em perigo. Depois que ele desapareceu, eu fui avisado para ficar quieto, para não procurar saber mais, mas eu nunca consegui. Agora, vejo que isso tudo está voltando. Eles querem terminar o que começaram. E você, meu neto, está no meio disso. O garoto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras do avô eram claras, o perigo estava mais perto do que nunca. O passado de João Duarte, que o avô tinha tentado esconder, estava de volta, e com ele, os inimigos que ele havia feito. Mas o que significa tudo isso? O que você quer dizer com isso, vovô? O garoto estava agora desesperado por respostas. Eu não sei, filho. Só sei que você tem algo que eles querem. Esse medalhão é mais do que uma lembrança, é um símbolo de um pacto quebrado, de uma promessa não cumprida. O garoto ficou em silêncio, processando tudo o que acabará de ouvir. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas ainda havia tanto mistério. O que havia acontecido com João Duarte? Quem eram esses inimigos? E, mais importante, o que o garoto tinha que ver com tudo isso? Com Caramelo ao seu lado, ele sabia que a única maneira de descobrir seria continuar a investigar. O avô estava fraco, mas sua sabedoria era inestimável. A chave para resolver o mistério estava à frente, e ele não poderia deixar que ninguém o impedisse de encontrar as respostas. A noite caía rapidamente, e uma sensação de urgência pairava no ar. O garoto sentia o peso das palavras do avô em sua mente. A ideia de que o medalhão tinha tanto valor e representava algo muito maior do que ele imaginava o deixava ainda mais ansioso e confuso. Ele havia descoberto um pedaço do passado de seu avô, um segredo que tinha o poder de mudar a vida de todos ao redor, mas o que ele realmente sabia sobre isso? Muito pouco, e isso o assustava. A rua à frente de sua casa estava quieta, mas, ao mesmo tempo, carregada de tensão.
O garoto olhou para Caramelo, que estava parado ao lado dele, com os olhos atentos e a postura firme. O cachorro sabia o que estava em jogo. Caramelo não era apenas um companheiro de todas as horas, ele tinha se mostrado um protetor, alguém que, sem palavras, transmitia confiança e calma. O garoto sabia que precisaria dele mais do que nunca nos próximos dias. Vovô, você falou sobre um pacto, sobre famílias poderosas. Quem são essas pessoas? Como podemos nos proteger? O garoto sentiu sua voz falhar ao perguntar, mas a urgência do momento exigia respostas rápidas. O avô, ainda deitado na cama, parecia pesar cada palavra que estava prestes a dizer. Eu já não sei se posso protegê-lo como antes. O que sei é que, quando João me entregou esse medalhão, ele me disse que o perigo não viria apenas de fora, mas de dentro também. Esses homens não são comuns. Eles têm uma rede de influência enorme, e, se souberem que você tem o que eles querem, não vão hesitar em vir atrás de você. O garoto olhou para o medalhão, agora em suas mãos, e sentiu o frio de seu metal pesado. Cada vez mais, ele começava a entender que sua vida nunca mais seria a mesma. Antes, ele mal sabia sobre o que se passava na cidade. Agora, o enigma que envolvia seu avô, João Duarte, e os bandidos, se expandia a cada hora. E a ameaça não vinha mais de uma maneira vaga, ela estava a um passo de sua porta. Quem são esses homens? Por que são tão perigosos? O garoto perguntou, tentando manter a calma. O avô respirou fundo, os olhos fechando por um momento, como se quisesse proteger o garoto do peso da verdade. Eles não são apenas traficantes, como você pode imaginar. Eles são parte de algo muito maior, uma rede de poderosos, quase invisíveis. Alguns chamam de Gu Sindicato. Eles lidam com muito mais do que drogas ou armas, meu neto. Eles controlam territórios, informações, e, o mais perigoso de tudo, têm aliados dentro das forças de segurança e do governo. Estão infiltrados em todos os lugares. O garoto sentiu uma dor crescente no peito. O que ele tinha a ver com tudo isso? Ele era apenas um menino comum, com sonhos simples, que, sem querer, se envolveram em algo tão grande quanto essa rede criminosa. Caramelo, que parecia sentir a angústia do garoto, rosnou baixo e olhou em direção à janela, como se estivesse alertando sobre algo que estava prestes a acontecer. Vovô, eu não sei se consigo lidar com isso. Eu só quero ser um garoto normal, viver minha vida, brincar com meus amigos e cuidar de Caramelo. Mas agora, tudo está mudando. O avô olhou para o neto com olhos cheios de uma sabedoria que só quem viveu muito pode ter. Ele sabia o peso da responsabilidade que recaía sobre os ombros do garoto. Eu sei, meu filho. Mas você tem algo que eles querem. Algo que está além do medalhão, talvez mais importante do que você imagine. Você tem a força de um legado, e a única maneira de proteger sua vida e a de quem ama é entender o poder desse legado. O garoto olhou novamente para o medalhão. Ele não sabia ainda o que o avô queria dizer com o legado, mas, em seu coração, sabia que aquilo não era mais sobre ele. Era sobre todos ao seu redor. Seu avô, sua família, até Caramelo. Eles estavam todos envolvidos, e ele não poderia deixar que o medo o paralisasse. Você deve ir até a praça amanhã cedo. Não podemos mais esperar, o avô disse com firmeza, como se estivesse sentindo que o tempo estava se esgotando. Lá, você encontrará mais respostas. Não será fácil, mas você não está sozinho. O garoto olhou para Caramelo, que estava ainda mais alerta. O cachorro parecia sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Ele sabia que deveria confiar na orientação do avô, mas a verdade é que ele não estava preparado para o que viria. Quando o garoto saiu da casa, já era tarde da noite, e a praça estava vazia, exceto pela lua cheia iluminando o cenário. Ele sentia um nó na garganta. O que ele encontraria lá amanhã? E por que sua presença seria a chave para desvendar todo aquele mistério? Vamos, Caramelo. O que quer que aconteça, enfrentaremos juntos. Caramelo olhou para o garoto com seus olhos cheios de lealdade e compreensão, e, como sempre, seguiu-o com passos firmes.
O garoto sentiu uma onda de coragem invadir seu peito, embora as dúvidas ainda o assombrassem. Ao se aproximar da praça, o garoto olhou ao redor. Havia algo estranho no ar, algo que o deixava ainda mais tenso. A sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia a cada passo que ele dava. Subitamente, ele sentiu uma presença por trás dele. Você está tarde para o que precisa fazer, garoto. A voz veio de trás, vinda de um homem alto e encapuzado. O garoto se virou, surpreso. Caramelo rosnou, colocando-se na frente de seu dono, como se estivesse pronto para protegê-lo a qualquer custo. Quem é você? O garoto perguntou, tentando manter a calma. Eu sou alguém que sabe o que você tem. E estou aqui para ajudá-lo a entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. O garoto se sentiu desconfiado, mas a presença do homem, e a maneira como ele se dirigia a ele, o fez sentir que talvez esse novo aliado fosse, de fato, alguém em quem poderia confiar. Eles estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que imaginavam. A verdade estava cada vez mais próxima, e o tempo estava se esgotando. A noite estava quieta, mas uma tensão palpável pairava sobre a praça. O garoto se sentiu vulnerável, mas sabia que não podia recuar. O homem encapuzado, que agora estava à sua frente, parecia saber mais sobre o que estava acontecendo do que ele próprio. E, se fosse verdade, ele não tinha muito tempo para descobrir o que tudo isso significava. Caramelo estava posicionado à frente, atento aos mínimos detalhes, o corpo firme e os olhos fixos no homem misterioso. O garoto sentiu que podia confiar em seu amigo de quatro patas, mas o que ele não sabia era se aquele estranho realmente estava ali para ajudá-los ou se fazia parte de tudo aquilo que ele estava tentando escapar. Quem é você? O que quer dizer com o estou aqui para ajudá-lo? O garoto perguntou, tentando disfarçar o medo que começava a crescer dentro de si. Ele não queria demonstrar fraqueza, mas a sensação de estar em um jogo do qual ainda não entendia as regras o deixava ansioso. O homem encapuzado deu um passo à frente, levantando a mão como se estivesse pedindo para o garoto se acalmar. Eu não sou seu inimigo. Eu sei o que você está passando. Eu conheço os homens que estão atrás de você, e sei o que eles querem. O problema é que, se você continuar no escuro, não vai sobreviver para contar a história. O garoto franziu a testa. Eu não entendo. O que você sabe sobre tudo isso? Você conhece os bandidos, sabe sobre o medalhão, mas quem é você? Por que devo confiar em você? O homem olhou para Caramelo e, por um momento, houve uma troca silenciosa de olhares entre ele e o cachorro, como se eles compartilhassem uma compreensão mútua. Ele então se virou de volta para o garoto, seus olhos agora mais suaves. Eu sou alguém que já esteve onde você está. Alguém que perdeu muito tentando entender o que está acontecendo. Esses homens que perseguem você, eles não são apenas criminosos comuns. Eles pertencem a uma organização secreta que tem raízes profundas no país. A história de João Duarte e o que ele te deixou não é apenas sobre uma herança. É sobre um segredo muito maior. Algo que pode mudar o destino de todos, e é por isso que eles te querem. Você carrega em suas mãos a chave para algo que eles estão dispostos a matar para conseguir. O garoto sentiu uma onda de pavor tomar conta dele. Ele estava começando a entender que a luta que estava diante dele não era apenas por sua sobrevivência, mas por algo que poderia alterar o curso de tudo ao seu redor. Ele olhou para Caramelo, que parecia entender a gravidade da situação. O cachorro estava ao seu lado, pronto para protegê-lo, mas o garoto sabia que Caramelo não podia lutar contra os inimigos que estavam por vir. Mas o que exatamente é esse segredo? O que está escondido e por que eu? Eu sou só um garoto. Eu não escolhi isso. O garoto estava desesperado. Ele queria entender, mas as respostas ainda pareciam distantes, evasivas. O homem encapuzado se aproximou um pouco mais, tomando cuidado para não assustar o garoto. Eu não posso te contar tudo ainda, mas o que posso dizer é que o medalhão que você carrega está relacionado a uma antiga aliança entre duas famílias poderosas. A chave que você tem pode desbloquear um segredo sobre a localização de um tesouro oculto, algo que foi perdido com o tempo. Mas,
para os homens que te perseguem, o valor do tesouro não está apenas no ouro ou nas riquezas materiais. O verdadeiro valor está na informação e no controle que ele pode dar a quem o possuir. Eles querem o controle, e se você não se apressar, não vai ter tempo para impedir que eles o usem contra todos. O garoto engoliu em seco. Ele não sabia como processar tudo o que estava ouvindo. Ele apenas queria voltar para sua vida normal, brincar com seus amigos, correr com Caramelo na praça, mas agora ele estava preso em uma teia de mistérios, segredos e inimigos implacáveis. Então, o que devo fazer? Onde encontro a resposta que preciso? O garoto perguntou, tentando manter a esperança. O homem olhou para o céu, como se estivesse refletindo. Você vai precisar de mais do que apenas coragem. Vai precisar confiar em pessoas inesperadas, pessoas que já estiveram nesse caminho antes de você. A resposta está em um lugar antigo, uma biblioteca que foi esquecida há muito tempo. Lá, você encontrará um livro que contém tudo o que você precisa saber. Mas a biblioteca não é um lugar fácil de alcançar. Está protegida por uma série de desafios, armadilhas e, mais importante ainda, por aqueles que estão à procura da mesma coisa. O garoto balançou a cabeça, incrédulo. Então você quer que eu vá até essa biblioteca sozinho? Eu mal sei por onde começar. O homem sorriu levemente. Não sozinho. Você terá aliados. Eu vou te ajudar a chegar até lá, e Caramelo também estará ao seu lado. Mas você deve estar preparado. Você vai precisar de mais do que coragem. Vai precisar de inteligência, paciência e, acima de tudo, confiança. O garoto olhou para Caramelo e depois para o homem encapuzado, sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que não tinha escolha. A verdade estava mais próxima do que ele imaginava, e agora ele tinha uma missão a cumprir. Eu vou fazer o que for necessário, ele disse com firmeza, tomando a decisão de seguir em frente. É isso que eu queria ouvir, respondeu o homem. Mas lembre-se, o caminho à frente não será fácil. Eles estão observando. Não podemos perder tempo. O garoto sentiu um arrepio na espinha. A jornada que estava prestes a começar o levaria a lugares desconhecidos, enfrentaria desafios perigosos, mas ele não estava mais sozinho. Caramelo, seu amigo leal, estaria ao seu lado, e o homem misterioso, aparentemente com boas intenções, era seu único guia neste jogo que ele não escolheu, mas que agora o consumia. O garoto e Caramelo se afastaram da praça, com o homem encapuzado observando-os de longe. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas o garoto sabia que, para entender a verdade, ele teria que seguir em frente, mesmo sem saber exatamente onde a estrada o levaria. A manhã chegou fria e silenciosa, com o sol mal surgindo no horizonte, como se o próprio céu soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. O garoto, com o medalhão ainda pendurado ao redor de seu pescoço, olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, com os olhos atentos e o corpo preparado para qualquer sinal de perigo. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada que, até aquele momento, parecia impossível. A ideia de procurar uma biblioteca secreta e cheia de desafios era assustadora, mas a mensagem que o homem encapuzado deixará era clara, e a única maneira de entender o que estava acontecendo era encontrar esse livro escondido. O garoto sentia que a verdade estava muito mais próxima do que ele imaginava, mas sabia que, para alcançá-la, ele teria que atravessar um caminho cheio de perigos. A cidade onde vivia, com suas ruas conhecidas e familiares, agora parecia um lugar estranho e ameaçador. Vamos, Caramelo, ele disse, tentando reunir coragem. Nós temos uma missão. Caramelo, com a lealdade que sempre demonstrara, respondeu com um suave latido, como se estivesse concordando com tudo o que ele dizia. Juntos, começaram a andar pelas ruas desertas da cidade, sem um destino claro, mas com uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. O garoto não sabia ao certo como chegar até a biblioteca, mas o homem misterioso lhe havia dado uma pista importante: o lugar estava escondido, guardado por obstáculos que só poderiam ser superados com astúcia e determinação. Enquanto caminhavam, o garoto refletia sobre as palavras do homem encapuzado. Você vai precisar de mais do que coragem.
Ele agora compreendia que o homem não se referia apenas à bravura física, mas à força mental e emocional que ele precisaria para enfrentar os desafios que viriam pela frente. O medo ainda o assombrava, mas a determinação de descobrir a verdade o mantinha firme. Em um ponto da cidade, eles se depararam com um mercado de rua, onde vendedores ambulantes ofereciam de tudo: frutas frescas, peixes, roupas e objetos de decoração. O lugar estava cheio de vida, mas o garoto sentia uma inquietação crescente. Ele não sabia se devia confiar em qualquer pessoa que encontrasse ao longo do caminho, mas, ao mesmo tempo, sabia que a cidade estava cheia de segredos. Ele e Caramelo passaram rapidamente pelo mercado, sem fazer muito alarde, até que chegaram à praça central. A praça, que antes era um lugar tranquilo onde ele costumava brincar com seus amigos, agora parecia hostil. Vários homens estavam espalhados pela área, conversando entre si e trocando olhares desconfiados. O garoto sentiu um arrepio na espinha, e Caramelo, sempre atento, rosnou baixinho, como se alertasse para o perigo. Ele parou por um momento, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo, e se perguntou se já era tarde demais para voltar atrás. Não podemos parar agora, Caramelo, o garoto murmurou, tomando um fôlego profundo. A resposta está perto. Nós só precisamos seguir em frente. Com uma sensação de urgência, eles continuaram caminhando pela praça, até que o garoto notou uma pequena rua à esquerda, quase escondida entre os prédios. Era uma rua que ele nunca havia notado antes, uma passagem estreita e sombria, que parecia levar a um lugar distante e desconhecido. É aqui, ele disse a Caramelo, convencido de que aquela era a direção certa. Eles seguiram pela rua, que se estreitava à medida que avançavam, até chegarem a um velho portão de ferro enferrujado. O portão parecia abandonado, como se ninguém o tivesse tocado em anos. O garoto deu um passo à frente e empurrou a porta com dificuldade, fazendo um barulho estridente. Dentro do pátio, tudo estava escuro e silencioso, mas havia uma sensação estranha no ar. Ele podia sentir que estava mais perto de encontrar as respostas que procurava. O garoto e Caramelo avançaram com cautela, atravessando o pátio até encontrarem uma escada de pedra, escorregadia e coberta de musgo. Eles subiram com cuidado, cada passo mais pesado que o anterior, até chegarem a uma pequena porta de madeira, quase invisível, escondida atrás de uma pilha de caixas antigas. O garoto olhou para Caramelo, que estava mais alerta do que nunca, e então, sem hesitar, empurrou a porta, que se abriu com um rangido. Dentro da sala, a luz era fraca, mas havia uma grande mesa de madeira no centro, cheia de papéis, mapas e livros antigos. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado ali, e o garoto soubera imediatamente que estava no lugar certo. Ele olhou em volta, tentando encontrar o que procurava, até que seus olhos caíram sobre um livro grande, encadernado em couro escuro, que parecia se destacar de todos os outros. Antes que pudesse se aproximar, ele ouviu um som suave atrás de si. O garoto se virou rapidamente, seu coração disparado. Caramelo latiu baixinho e se colocou à frente dele, pronto para proteger seu dono, mas não havia ninguém à vista. O garoto se sentiu nervoso, mas não podia recuar. Ele se aproximou do livro com as mãos tremendo, sentindo a gravidade do momento. Ao abrir o livro, uma quantidade impressionante de informações antigas surgiu diante dele. O garoto não sabia por onde começar, mas o que ele encontrou nas primeiras páginas fez seu coração quase parar. Havia histórias sobre o medalhão, sobre as famílias poderosas que o possuíam e, mais importante, sobre o pacto que fora feito anos atrás. O livro revelava detalhes sobre como esse tesouro secreto estava ligado a eventos históricos, com implicações que poderiam afetar toda a nação. Enquanto o garoto começava a decifrar o conteúdo do livro, Caramelo começou a rosnar com mais intensidade. O som de passos ecoava no corredor fora da sala, e o garoto sabia que não estavam sozinhos. A presença de pessoas que, provavelmente, estavam atrás do livro, se tornava cada vez mais real. Eles tinham encontrado a pista certa, mas a caçada estava apenas começando. O garoto sentiu uma onda de adrenalina, mas também uma clareza. Ele não poderia deixar que aquilo fosse em vão. Ele e Caramelo precisavam sair dali imediatamente, e, para isso, precisavam ser mais rápidos e mais astutos do que nunca. O garoto estava em um estado de alerta total.
Seus olhos estavam fixos no livro antigo que havia encontrado, suas mãos tremendo enquanto ele tentava digerir o que acabará de descobrir. Caramelo, sempre vigilante, permanecia à sua frente, latindo baixinho como se já sentisse a aproximação do perigo. O som dos passos se aproximando foi o que finalmente os tirou de seu transe. Eles estavam sendo seguidos. Com um último olhar para as páginas do livro, o garoto sabia que agora não havia mais volta. A verdade estava diante dele, mas o preço de conhecê-la era maior do que ele poderia imaginar. Ele levantou-se, guardando o livro em sua mochila e virando-se para Caramelo, que já estava se preparando para agir. Eles precisavam sair dali, e rápido. Vamos, Caramelo, ele disse com firmeza, a tensão preenchendo suas palavras. Não temos muito tempo. Eles correram silenciosamente pelos corredores escuros, e cada passo que davam parecia ecoar como um lembrete do risco iminente. O garoto sabia que os homens que os perseguiam estavam mais próximos do que nunca, e, enquanto passavam pela velha porta de ferro, uma sensação de urgência tomou conta dele. Mas o perigo não era o único sentimento que o invadia naquele momento. A verdade que ele carregava agora era pesada. O livro revelara a história do medalhão, as duas famílias que haviam se aliado e, o mais surpreendente, o tesouro que não era feito de ouro ou riquezas materiais, mas de algo muito mais valioso, informações. O verdadeiro poder estava no controle do que se sabia, e a chave para esse controle estava em suas mãos. Com Caramelo ao seu lado, o garoto sentia uma conexão mais forte com o cachorro do que nunca. Eles não estavam mais apenas em uma missão, estavam lutando por algo maior. O destino de muitos estava nas mãos deles, e o medo de falhar agora parecia mais paralisante do que nunca. A praça estava vazia, mas ele sabia que não poderia esperar mais. O medo de ser capturado os cercava a cada segundo. Eles correram até o ponto de ônibus onde o homem misterioso lhes dissera que se encontrariam. Ele olhou para Caramelo, que já estava com as orelhas em pé, atento a tudo ao redor. Eles precisavam escapar, e aquele ônibus era a única chance que tinham. Quando o veículo chegou, o garoto olhou para trás uma última vez. As ruas estavam tranquilas, mas ele sentia uma presença, uma sensação de que alguém os estava observando. Sem hesitar, ele e Caramelo embarcaram no ônibus, com os olhos fixos na estrada à frente. O próximo destino seria onde a verdade finalmente seria revelada. O homem encapuzado apareceu no banco de trás do ônibus. Ele não parecia surpreso, mas os olhos dele estavam mais sérios do que nunca. O garoto, ainda em choque, perguntou por que os bandidos querem tanto esse medalhão. O que eles pretendem fazer com ele? O homem olhou para ele e suspirou, como se a pergunta fosse algo que ele temia responder. Eles não entendem o que estão buscando. Eles acreditam que o poder está nas riquezas materiais, mas o que você carrega é muito mais valioso. O livro que você encontrou contém as instruções para um poder muito maior do que eles jamais poderiam controlar. O garoto franziu a testa, confuso. Mas o que isso significa? O que devemos fazer com tudo isso? O homem sorriu levemente, como se já soubesse a resposta. Você fará o que é certo. Não é o ouro que importa, nem as riquezas. O que importa é o legado que você escolherá deixar para o futuro. Não importa o que os outros queiram com o medalhão, o que importa é o que você escolhe fazer com o poder que ele carrega. Os minutos no ônibus pareciam se arrastar, mas o garoto sabia que a verdade estava cada vez mais clara. O que ele fizesse a seguir definiria não só o futuro dele e de Caramelo, mas de todos aqueles que dependiam daquilo que ele agora possuía. Não era apenas sobre uma herança ou um tesouro. Era sobre as escolhas que ele faria, sobre o impacto que teria sobre o mundo ao seu redor. Finalmente, o ônibus chegou a um ponto distante, em um local isolado, longe de tudo o que o garoto conhecia. O homem encapuzado se levantou, como se fosse hora de dizer adeus. Agora, você tem tudo o que precisa, e eu confio que tomará as decisões certas. Mas lembre-se, o que você escolhe fazer com esse poder é o que determinará o seu destino. O garoto olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, e sentiu a força da lealdade do cachorro ao seu lado. Ele sabia que não estava sozinho nessa jornada.
Caramelo sempre esteve lá para protegê-lo, e agora ele tinha algo muito mais importante a proteger: a verdade, o futuro e o legado que estava prestes a deixar para trás. Eu não sei o que vem depois, o garoto disse, olhando para o homem encapuzado, mas vou garantir que a verdade seja preservada. O homem fez um leve aceno de cabeça. É isso que importa. Agora, vá. O mundo está esperando por você. Com essas palavras, o homem se afastou, desaparecendo na névoa da manhã. O garoto e Caramelo ficaram ali por um momento, absorvendo o que havia acontecido. O medalhão ainda estava ao redor de seu pescoço, mas agora ele sabia que a verdadeira força estava nas escolhas que ele faria a partir dali. Enquanto eles caminhavam para o horizonte, o garoto sentia uma paz inesperada. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que ele tinha o poder de moldá-lo. O segredo que ele carregava não era mais uma maldição, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para mudar o destino e proteger o legado de um passado que, agora, ele estava pronto para enfrentar. E, com Caramelo ao seu lado, ele sabia que não importava o que o futuro trouxesse. Juntos, eles estavam prontos para qualquer desafio. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Redenção, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.